A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, amados, por favor. Pastor Joel, um prazer revê-lo. Eu o saúdo carinhosa, fraternalmente, muito respeitosamente. Deus abençoe os pastores que acompanham o ministério desta igreja. Que Deus abençoe a cada um no nome de Jesus. Bom retornar a esta casa. Bom estar com os irmãos outra vez. E celebrar a Deus convosco, engrandecendo o seu nome, porque Ele é bom. E a sua verdade se estende de geração a geração. Irmã Mabel, Deus abençoe, bom revê-la. Que a boa mão do Senhor permaneça sobre cada um dos irmãos, abençoando a sua igreja neste lugar. Eu estou de passagem, na verdade, retornando para o Brasil. Estive esse final de semana ministrando em Massachusetts. E, por incrível que pareça, minha bagagem extraviou de Martha's Vineyard para Boston e depois de Boston para Miami. Ou seja, eles resolveram essa semana mas deu tudo certo. Amanhã cedo eu já retorno para o Brasil, de volta para casa, para a igreja e servir ao Senhor em continuidade. Mas é sempre bom vê-los. Deus tem os seus planos e Deus está sempre no controle da situação. E nada ocorre sem que o Senhor esteja determinando um propósito, mesmo aqueles propósitos que nós não compreendemos, e cá entre nós, até aqueles propósitos que nós não concordamos. Que ninguém tenta pousar de muito divino, não, que tem coisa que Deus faz que a gente não concorda. Mas Ele também não precisa da nossa opinião para fazer nada, porque Ele é soberano e faz o que quer. Aí a gente se rende e deixa Ele trabalhar. Amém? Abra comigo a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Eu perguntei ao pastor Joel até que momento posso ir, e ele disse, fica à vontade, meu amigo. Não se diz isso para um pregador pentecostal. Mas pode ficar tranquilo, tá? Eu tenho certeza que esse fique à vontade está baseado no bom senso que certamente espera-se que eu tenha. Então, Romanos capítulo 12, eu quero ler um texto muito conhecido no versículo de número 2. Todos encontraram? Podem dizer amém? Amém. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dá para dizer amém? Amém. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, em algumas versões está pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Coloca assim a mão no peito, por favor, e diz comigo, Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Este culto é o culto de doutrina, não é isso? Culto de ensino, culto da palavra, ou como o pastor Joel usa muito a expressão aqui, culto do tutano. Então, eu quero trazer uma palavra mais reflexiva, mais pastoral. Não será uma pregação no sentido pentecostal da palavra. Será uma exposição desse texto que eu acho muito lindo, muito extraordinário, muito profundo. Se eu fosse dar um tema para esta reflexão esta noite, eu daria vivendo acima do sistema mundano. Vivendo acima do sistema mundano. E o tema em si já é um desafio, porque como posso estar no mundo e viver acima dele? Pastor Antônio Gilberto tem uma expressão muito interessante, ele diz, o navio pode estar no mar, mas o mar não pode estar no navio.
E aí ele traduz: a igreja pode estar no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Essa é uma expressão muito pertinente para a nossa reflexão desta noite. E a carta de Paulo aos Romanos é considerada pelos estudiosos como a enciclopédia do cristianismo. Alguns outros chamam-na de catedral do cristianismo, devido à abrangência de temas doutrinários abordados pelo apóstolo ao longo dos 16 capítulos desta epístola. Sem sombra de dúvida, ela é uma epístola muito completa, muito plena. E o incrível é que ela é fruto de um só raciocínio de Paulo. A epístola aos Romanos, na verdade, é uma tese. Paulo está defendendo uma argumentação, fundamentando ou apresentando para a igreja de Roma a salvação mediante a fé pela graça. Só que para isso ele vai explorar e garimpar a queda do homem, o fracasso da humanidade, o fracasso de Adão. De repente, Paulo apresenta Jesus como o segundo Adão e faz um paralelo do primeiro Adão com o segundo e revela que exatamente onde o primeiro Adão fracassou, o segundo Adão, Jesus, prevaleceu. E é muito gostoso ler Romanos, porque, primeiro, Paulo nunca tinha ido em Roma, não havia ido em Roma quando escreveu essa carta. Então, a igreja de Roma não foi estabelecida por ele. Ele agora está doutrinando a igreja em Roma, capital do império, e já eu digo por que essa preocupação de Paulo. Mas a gente vai perceber o seguinte: historicamente, as epístolas vão revelar que a igreja judaica, que a igreja em Jerusalém, não ia muito com a cara de Paulo, não gostava muito do apóstolo Paulo. A igreja em Jerusalém não acreditava na conversão de Paulo. Então, quando ele escreve a epístola aos Romanos, no capítulo 1, ele começa denunciando os pecados dos gentios. É uma denúncia violenta contra o liberalismo, a perda de padrões morais dos povos gentios. Quando os cristãos judeus têm acesso a essa carta de Paulo, e lendo o capítulo 1, ele descendo o cajado nos gentios, a sensação que se tem é que aquela igreja começa a vibrar, não agora porque acredita na conversão de Paulo, mas porque Paulo tem a coragem de bater nos gentios. Só que no capítulo 2, Paulo agora começa a revelar os pecados da nação de Israel. No final das contas, o propósito de Paulo é mostrar que nem judeus, nem gentios, no que tange à santidade, são superiores um ao outro. E aí ele fecha esse raciocínio no capítulo 3, dizendo: porque todos pecaram. Judeus e gentios pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí Paulo começa a construção do raciocínio da nossa salvação pela fé, no capítulo 4, e vai apresentar para nós a fé de Abraão e como nós fomos feitos herdeiros de Abraão pela fé. Aí no capítulo 5, Paulo deixa Abraão no contexto e elenca, eleva, apresenta Jesus como a base da nossa fé, o fundamento da nossa fé. Então, o raciocínio de Paulo escrevendo aos Romanos vai caminhar em torno disto. Só que a grande preocupação de Paulo com a igreja de Roma é porque ela está vivendo entre a onda e a rocha. É uma igreja que está debaixo de uma pressão violenta. De um lado, a igreja em Roma está enfrentando a pressão da perda dos valores morais. Roma havia se tornado uma cidade promíscua. Os banhos públicos, por exemplo, eram verdadeiros antros de prostituição, de perdição, de bagunça e de baderna. Os imperadores de Roma são famosos pela sua violência e pelas suas orgias. Então, a igreja está sofrendo a pressão do liberalismo em Roma,
o risco de ceder a esta pressão. Por outro lado, a igreja sofre outra pressão, que são as perseguições que já começam a despontar. Os bens dos cristãos de Roma já estavam sendo confiscados pelo império. Irmãos já estavam morrendo por causa da sua fé. A história mostra para nós que cristãos eram jogados nas arenas para diversão dos espectadores enquanto eram devorados por leões. Mulheres cristãs eram amarradas em estacas à beira das estradas de Roma, vivas, e incendiadas vivas, para iluminar o caminho de volta para a casa dos nobres de Roma. Quando Paulo sabe de tudo isto, de um lado a igreja vivendo a pressão de perder o seu padrão de espiritualidade, e do outro lado, sofrendo a perseguição, o coração pastoral de Paulo se revela. O seu ministério apostólico se manifesta. Tanto é que ele começa no capítulo 12 dizendo: rogo-vos. Não é um pedido comum. Não é uma exposição qualquer. É uma súplica. É um rogo. É um apelo desesperado de um pastor dizendo: eu vos rogo, eu vos peço pelo amor de Deus. Eu vos peço pelo amor de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o cuidado de Paulo. E aí no versículo 2 ele diz: como se dissesse, tenho mais algo a vos dizer. Tenho mais algo a vos pedir. Não vos conformeis com este mundo. Agora Paulo começa uma dissertação doutrinária, poderosa, pessoal, sobre a liberdade cristã e a santidade em Cristo. E aí nós vamos nos ater nos próximos minutos a este versículo. Eu quero, dentro desse texto, compartilhar com os irmãos quais são as possibilidades que nós temos de vivermos acima desse sistema. E aí, vamos começar com a primeira frase de Paulo: não vos conformeis. Esta expressão mal entendida, lamentavelmente, por muitos de nós, porque tem gente que pensa que quando Paulo diz não vos conformeis, ele está dizendo você tem que protestar contra o pecado. Você não pode cruzar os braços, não se conforme. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo não vos adequeis. Não vos torneis conformes. Não vos torneis aceitáveis. Noutras palavras, Paulo está dizendo: não vos torneis parecidos para serdes recebidos. Essa é a colocação de Paulo. E na linguagem do apóstolo, que, aliás, tem uma das mentes mais brilhantes da história, isso está comprovado, na linguagem de Paulo, o mundo, que a expressão aqui não é o habitat do homem, mas um sistema, um padrão de vida, um modus vivendi. Então, para Paulo, o mundo tem uma forma, um formato. E o mundo nos pressiona para que nós nos adequemos a esse formato. Para que nós entremos nessa forma, a fim de nos tornarmos parecidos com o sistema mundano. Então, a fala de Paulo aqui é: não ceda à pressão do mundo para se tornar igual. Esse é o cuidado do apóstolo. Interessante que Jesus fala disso lá no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 18 e 19, quando ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei
que antes de vos odiar a vós, odiou-me a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, como vós não sois do mundo, porque do mundo eu vos tirei, por isso o mundo vos odeia. Então, nas suas palavras, Jesus já está prevendo que o mundo vai nos vomitar, vai nos rejeitar. E, aliás, é melhor ser vomitado pelo mundo do que ser vomitado pelo Senhor, como foi Laodiceia. Quando João escreve sobre essa questão do sistema mundano, ele diz, na primeira epístola, capítulo 2, versículo de número 14, 15 e 16, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai e sim do mundo. Aí João diz assim, ora, o mundo passa, e com ele passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, por que Paulo está dizendo não se adeque? Por que Paulo está dizendo não se conforme? Simples, porque o mundo é estável, é instável, volúvel, ele muda. O que hoje é aceitável, amanhã é obsoleto. Então Paulo está dizendo, não siga um padrão que não tem padrão. 1 de João 5,19, João diz assim, olha para cá, por gentileza, para eu lhe fazer entender isso aqui. João diz assim, ó, o mundo inteiro jaz. Jaz é isso aqui. João está dizendo que o mundo, o sistema mundano, está no colo do diabo, sendo ninado por Satanás. Então, quando João diz o mundo inteiro jaz e diz não ameis o mundo, ele está dizendo o padrão do mundo não serve para aquele que viveu a experiência do novo nascimento. Por isso, Paulo vem e diz, não se adeque, não se torne parecido, porque vai passar, vai mudar, é volúvel. E o Senhor quer que você permaneça para sempre. Então, o primeiro segredo para viver acima desse sistema é não se adeque a ele. Segundo, aí Paulo diz assim, mas, diga comigo, mas. Aí agora ele me choca, porque ele diz, transformai-vos. Isso é interessante. Ele me choca porque Paulo não diz, deixe Deus lhe transformar. Ele diz, transforme-se. Ele traz para nós a responsabilidade da experiência da transformação. Transforme-se, transformai-vos. E é muito interessante outra coisa, que o vocábulo que Paulo utiliza aqui está no presente linear. Na gramática grega não tem o gerúndio, que dá a ideia de ação contínua ou ação continuada. O correspondente ao gerúndio é o presente linear. Então, quando Paulo diz transformai-vos, ele está dizendo transformando-se. Ele está falando de uma transformação que é contínua, de uma transformação que não acontece da noite para o dia, de uma transformação que não para em dado momento, mas todo dia estamos sendo transformados. É uma ação continuada. Eu gosto quando Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta, capítulo 7, versículo 1, e ele diz assim, aperfeiçoando a vossa santificação. Uau! O que Paulo está dizendo é que nós não anoitecemos cão e amanhecemos anjo. Nós somos
obra inacabada. Estamos em construção. Aliás, a gente devia colocar uma plaquinha no peito. Estou em obras, desculpe os transtornos. Estou em obras, desculpe os transtornos. Dá um toque aí no irmão do seu lado e fala com ele, você não é obra terminada. Ninguém aqui tem asa guardada por baixo do paletó, do vestido. Ninguém é anjinho. Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz assim, a vereda do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O trabalho está acontecendo. De vez em quando você se flagra fazendo aquilo que você disse que não faria novamente. Sim ou não? De vez em quando você se flagra tomando atitudes que você mesmo reprova. Aliás, o próprio Paulo diz, o bem que quero fazer não faço. E o mal que não quero fazer se faço. O que ele está dizendo é, estou em reforma. Estou em obras. Então, Paulo está dizendo, transforme-se. E a expressão transformar aqui, que é metamorfos, que dá origem à palavra metamorfose, que Paulo está dizendo, essa transformação aqui é mudar de forma para se tornar semelhante a. Não é uma transformação sem parâmetro, é uma transformação com referencial. Pessoal da minha faixa etária, e que porventura estudou no Brasil, lembra que quando a nossa letra era ruim, a professora passava um caderno de caligrafia. Ninguém lembra, né? Eu caí no caderno de caligrafia. Uma linha escrita em cima e 20 linhas em branco abaixo, e eu tinha que sair repetindo a letra até a minha letra ficar parecida. A expressão transformação aqui indica isso. Tenha o padrão e repita aquilo que o seu padrão é. Ou seja, trabalhe em você mesmo até que você seja parecido com o padrão. Jesus. Agora veja só. Quais são os métodos que Deus usa para transformar a gente? Eu vou dar só um exemplo, bem rapidinho. Jeremias, levanta, desce à casa do oleiro, que lá eu vou te mostrar como é que se transforma vaso. Aí Jeremias desce. Quando ele chega lá embaixo, lá na casa do oleiro, ele diz assim, eu via o vaso que estava nas mãos do oleiro. Olha só. E o vaso se desfez. O vaso o quê? Se desfez. Presta atenção. Não foi o oleiro quem quebrou o vaso. Foi o vaso quem se quebrou. Então presta atenção. Deus não fica lá no céu arrumando tribulação para você. É você quem arruma tribulação aqui, para a sua própria vida. E ele entra na hora de consertar a bagunça que a gente faz. O vaso se desfez. E quando o vaso se despedaçou, o que o oleiro fez? Juntou os cacos, eu conheço um pouco de olaria, já morei numa região que tinha olarias. Junta os cacos e coloca de molho. Porque ele não consegue recomeçar o processo de transformação do vaso sem primeiro transformar o barro, o caco, em barro mole de novo. E eu lembro que quando eu era menino e que tinha olarias onde meu pai pastoreava, o oleiro saía cavando pequenos buracos no terreno e deixava os montões de barro e enchia de água para ficar de molho. Presta atenção. Você já ficou de molho? Você já experimentou, por exemplo, Deus fala com a pessoa do seu lado esquerdo, fala com a pessoa do seu lado direito e não te diz nem oi?
O pastor te avisa que você vai cantar. Nós vamos ouvir agora a irmã Maria e depois o irmão João. Aí ele esquece do irmão João e chama o coral. E você diz assim, o pastor está me marcando. Não, não está. O oleiro lhe colocou de molho. Já aconteceu de você ser avisado que você é o pregador da noite? E não, você estudou o dia inteiro, rabiscou o caderno todo, esgotou os arquivos do seu iPad e veio para o culto pronto. Na hora da pregação, o pastor diz que quem vai pregar é o irmão fulano e esquece do teu nome. Você fica, para que eu estudei? Perdi meu tempo? Não, não perdeu. Você está de molho. O barro não reclama, a gente reclama, murmura, vai embora com raiva, diz que não volta mais na igreja. Aí, veja só, eu era menino. Quando o oleiro resolvia que já estava na hora de tirar o barro do molho, ele chamava algumas crianças, e eu gostava dessa parte, e minha mãe odiava. Porque o oleiro chegava na porta e gritava assim, quem quer brincar de lama? E a gente, que era menino, partia para dentro, para quê? Para pisar no barro. Você sabia que, às vezes, Deus permite que pisem em você? Que nem todo pisão é o diabo que está patrocinando? Às vezes é Deus permitindo você ser pisado para tratar com o barro. Agora o oleiro sabe o limite, porque ele chegava e dizia, chega, para, terminou. A gente saía e ele pegava o barro, e se o barro falasse, ele dizia assim, para de me pisar. Aí o oleiro pega o barro, isso é transformação. Ele pega o barro e leva para a forma. E não pense que a forma é melhor do que ser pisado, porque na forma o oleiro vai lhe colocar no formato que você não queria. Ele vai fazer curva onde você não quer. Ele vai lhe dobrar onde você não gostaria. Ele vai lhe mexer em áreas que você não pretendia. Porque agora ele diz, não é como você quer, mas é como parece bem aos meus olhos fazer. Quando você está na forma, você ora, você canta, você chora, você passa a madrugada de oração. Deus lhe usa. As pessoas pensam que você está caminhando na Nova Jerusalém. Ninguém sabe o quanto está doendo. E o detalhe é que depois que o oleiro coloca, eu já vi esse processo, depois que ele coloca o barro no formato que ele quer, ele ainda trava com umas presilhas, que é para o barro não desmanchar. Já sentiu que Deus travou você de todo lado? Para todo lado que você mexe, ele fechou? Já parou para perceber que quando Deus quer travar você, ele fecha as portas para as pessoas que poderiam te socorrer, senão elas te tiram da forma? Isso é transformação. É o oleiro domando o barro. E o próximo passo, depois que o barro seca na forma, o vaso está montado. Não vai desmanchar mais. O oleiro tira as presilhas, já ficou montadinho, mas ele pega o vaso, mas o barro está cru, aí ele leva para o forno, para assar, cozinhar o barro. Você já percebeu que tem provação, que você tem a sensação que está queimando os músculos, que tem lavas passando nas fibras do seu corpo? É o oleiro te transformando. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo nesse processo. Eu só sei que o oleiro tem propósito no processo que você está vivendo. Não é por acaso. Deus está no controle da situação. Provoca de leve o irmão do seu lado e fala com ele, Deus está no controle dessa situação. O oleiro sabe. Eu disse que eu não ia pregar, que eu ia trazer uma exposição pastoral. É um culto de doutrina. É muito bonitinho pregação sobre transformação. Eu quero ver o processo. O processo é violento.
Presta atenção, no processo de transformação, o oleiro é invasivo. Ele entra onde você não gostaria que ele entrasse. Porque ele vai lhe levar no formato que ele quer. Presta atenção, sua opinião deixa de contar para ele. Não serve. Aí depois do forno, o oleiro tira o vaso, quente, fervendo. Terminou? Não. Ele pega a lixa, porque ficaram arestas. E ele vai começar a lixar. Ei, tem gente que funciona como lixa do oleiro na nossa vida. Dá vontade de rasgar. Mas tem um propósito. Só depois da lixa é que o oleiro lava o vaso, tira a poeira. E agora ele diz, está terminado. E quando ele termina, ele pega o vaso e coloca na mesa para o uso. E presta atenção. Depois que ele coloca na mesa para usar, não ouse mexer. Porque todas as vezes que você mexer num vaso que o oleiro já trabalhou nesse processo inteiro, você vai ter problema. Porque o tempo de pisar já passou. O tempo de esmagar já passou. O tempo de jogar na fornalha já passou. O tempo de lixar já passou. Agora é o oleiro quem trata e trabalha com ele e faz o que ele quer fazer. Só se você entendeu, diga glória a Deus, diga amém, diga aleluia. Uns 3 ou 4 anos atrás, eu fui convidado para ir pregar naquela cidade que os meus pais pastorearam. E eu resolvi visitar aquele oleiro que me deixava pisar no barro. Perguntei se ele estava vivo ainda, falaram, eu fui lá vê-lo. E quando eu cheguei, eu disse para ele, eu tenho uma curiosidade. Você pode falar. Como é que o senhor sabe que o vaso, dentro do forno, já está pronto de ser retirado? Porque se tirar antes da hora, sai cru. Se passar do ponto, vira cinza. Ele disse, é fácil, vem cá. Tem um no forno, eu vou te mostrar. E ele tirou o vaso do forno com uma pá muito grande, ele tirou o vaso e colocou do lado de fora, e ele disse assim, é muito fácil. Eu pego um instrumento de metal e bato na borda do vaso. Quando eu bato, se a pancada for uma pancada fechada, fofa, sem eco, é porque o barro ainda está cru. Volta para o forno. Se eu bater e ecoar, se eu bater e responder lá dentro, já está no ponto. Quando eu saí da olaria, eu disse para Jesus, eu entendi o processo. Irmão, já percebeu que em toda provação tem dia de alívio? Toda tempestade que você está vivendo tem dia de frescor. É o dia que o oleiro lhe tira do forno. Aí ele tira e dá uma pancadinha. Quando ele dá uma pancadinha, você murmura. Aí o oleiro diz, está cru. Volta para o forno. Mas quando dá o dia do alívio, você vai assim, glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. O oleiro diz, chegou no ponto. Ou seja, presta atenção, muitas vezes o que eu e você estamos chamando de tempo de Deus, Deus está chamando de resposta do vaso ao meu processo. Você está dizendo não aconteceu ainda porque o tempo não se cumpriu. E Deus está dizendo não aconteceu ainda porque você não respondeu ao processo que eu estou lhe fazendo passar. Nós temos a mania de atribuir tudo a Deus e a responsabilidade a Deus. Quando muitas vezes as coisas ainda não aconteceram, porque nós não respondemos ao processo de Deus.
Para de brigar com ele, que dá errado. Debater com Deus é o debate mais desafortunado que você pode arranjar para a sua vida. Então vamos lá, volta aqui para o texto. Transformai-vos. Deus está nos transformando. Diga comigo, Deus está me transformando. E o processo é doloroso às vezes, sim ou não? Mas transformai-vos. Vamos juntos. Aí Paulo diz, transformar como? Como é que eu sou transformado? Pela renovação da minha mente. Pela mudança da minha mentalidade. Queridão, a sua mentalidade é fundamental no seu crescimento espiritual. Presta atenção. Todas as vezes que Satanás quer conquistar a alma de alguém, ele começa conquistando o território da mente. Se a nossa mente estiver protegida, o diabo não encontrará oportunidade de ação contra nós. É por isso que a Bíblia trata tanto da saúde mental. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz assim, tu conservas em paz aquele que confia em ti, porque a sua mente está firme em ti. Colossenses 3:2, Paulo diz, pensai nas coisas que são de cima. Filipenses 4:8, Paulo diz, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor e se há alguma virtude, nisto pensai. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, ele diz, vós tendes a mente de Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para derribar todo baluarte e sofisma que se levanta contra Deus, levando cativo todo pensamento ao serviço de Cristo. E o escritor da Epístola aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 14, diz que Cristo ofereceu-se a si mesmo a Deus, imaculado, pelo Espírito Eterno, para purificar das obras mortas a nossa consciência, para servirmos ao Deus vivo. Aí Paulo diz, seja transformado pela sua mudança de mentalidade. A expressão aqui é metanoia. Que nós, o nosso português consegue empobrecer bastante o texto bíblico, tá? Lamentavelmente. Então, nós traduzimos metanoia por arrependimento. Mas a expressão literal é mudança de natureza. Vou dar um exemplo bem prático. Quem conhece porco? Porco, animal. Quem conhece? Ok. Pega um porquinho e dá um banho nele. Mas capricha. Sabonete cremoso, aquela coisa assim toda bonita, charmosa e cheirosa. Dá um banho na banheira, por favor. Depois que você terminar o banho, repete a dose, dá o segundo banho. Ok? Depois que ele tiver banhado, usa o secador. Seca ele todo. Aplica o seu melhor perfume. Coloca uma gravatinha borboleta nele. Vai ficar lindo. E solta. Ele vai para onde? Para onde? Por quê? Porque ele é porco. A natureza dele é de porco. Não importa quantas vezes ele seja banhado, a natureza dele não muda. O que Paulo está dizendo aqui para nós é, não adianta lavar a chaparia se a natureza não mudar. Na primeira oportunidade, o indivíduo volta para o seu estado anterior. Sabe aquele cachorrinho seu que não aguenta ver uma panturrilha? Ele quer morder. Aí você coloca uma focinheira. E ele parou de morder. A natureza dele mudou. Quando você tirar a focinheira para dar comida ou água, você vai ver que ela estará toda babada. Cada panturrilha que ele viu, ele pensou, se eu pudesse. Mudança de natureza não é querer pecar e não poder.
Mudança de natureza é poder pecar e não querer. Porque mudou aqui. O dispositivo da sua natureza foi alterado pela ação do Espírito Santo da graça. Então Paulo diz: transformai-vos pela renovação, transformai-vos pela mudança da vossa mente. Aleluia! Glória a Deus! E é isso que a maioria de nós cristãos precisa experimentar. Porque boa parte de nós vive na igreja, vai na igreja, mas não experimenta a transformação proposta pelo Evangelho. E é aí onde nós enfrentamos problemas com o Evangelho. Porque enquanto eu não me adequar ao estilo de vida do Evangelho, tudo no Evangelho me será pesado. Quando eu me adequo ao estilo de vida do Evangelho, virou a minha cultura. E quando é a minha cultura, eu não preciso fazer esforço para viver. É natural. É natural. Vamos lá. Já estou terminando. Aí Paulo diz assim: tudo isso você vai viver, não se conforme, transforme-se, mude de natureza pela renovação da sua mente. Para quê? Para experimentar. Diga comigo, experimentar. Irmãos, posso ir mais um pouquinho? Posso ir mais um pouquinho, pastor? Vida cristã é experiência. Vida cristã não pode ser teoria. Não pode ser filosofia. Tem que ser experimental. Quando nós não aprendemos, não passamos pela experiência da vida cristã. Aliás, Jesus chama isso de novo nascimento. Experimente passar pelo processo da vontade de Deus. Um dos problemas do judaísmo nos dias de Jesus era esse. A concepção de Deus era o conceito de um Deus distante, que não se envolvia com a vida do indivíduo. Tanto é que quando Jesus ora e diz assim: Pai nosso, Abba, Pai, Papai, meu Pai. Aquilo era uma oração tão estranha aos ouvidos dos judeus, que os discípulos chamam Jesus depois e falam assim: Senhor, ensina a gente a orar. Eles não sabiam orar? Eles eram religiosos. Eles iam na sinagoga todo dia, todos os sábados. Eles compreendiam a lei. Então por que eles estão dizendo, ensina-nos a orar? A expressão literal é, ensina-nos a orar assim como tu oras. Essa é a expressão. Nós queremos esse acesso. Por quê? Porque um judeu jamais se referiria a Jeová na primeira pessoa da conjugação verbal. Nunca na segunda. Só os mais íntimos às Escrituras se referiam a Jeová na terceira pessoa da conjugação verbal. A reverência era tão extraordinária que os estudiosos dizem que o escriba, quando está transcrevendo o texto, todas as vezes que ele vai escrever o tetragrama que expressa as letras do nome de Jeová, ele levanta, tira a sua capa, veste uma túnica especial, higieniza as mãos, pega uma pena especial e uma tinta especial, vem e escreve o nome de Jeová. Volta, guarda a tinta e a pena, lava o pincel, lava as mãos, tira a túnica, veste a outra e volta para escrever o restante do texto. Nós não fazemos ideia desse processo. Tamanha reverência ao nome de Jeová.
Então o conceito era o conceito de um Deus que não se envolve comigo. Aí Jesus chega aos ouvidos de um povo que sequer pronunciava o nome de Jeová e diz assim: papai, meu pai, pai querido, aleluia. Os apóstolos dizem: essa oração é diferente. Eu quero orar assim. Porque agora, Jesus está chamando os seus ouvintes para o relacionamento. Quando Paulo diz experimente, ele está chamando-nos para o relacionamento, porque vida cristã é estabelecida em relacionamento. Se eu venho à igreja, vou da igreja, oro e jejuo, mas não me relaciono com Deus, Paulo está dizendo: você não vai conseguir viver acima do sistema mundano, sem se relacionar com Deus. Vida cristã é experiência, é relacionamento. Aí eu lembro do Sermão da Montanha, considerado o mais célebre de todos os sermões da história, quando Jesus conclui o texto dizendo: não vos preocupeis com o dia do amanhã, olhai para as aves, olhai para os lírios, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse texto todo. E quando eu fui dar uma lida mais cuidadosa no Sermão da Montanha, percebi que o que Jesus está falando ali não é de provisão, não é de suprimento, não é de bênçãos. Ele está falando de relacionamento. No texto inteiro, o que Jesus está dizendo é: se você aprender a se relacionar com o meu reino, você não precisa se preocupar com nada, porque o meu reino lhe proverá de tudo. O segredo ali é relação com Deus. Mas a religião teve o poder de fazer a gente entender que vida religiosa é rito, é regra. E quando há regras sem cultura, as regras se tornam leis. Aí Jesus está dizendo: quando você se relaciona comigo, as regras deixam de ser leis e se tornam referências para te guiar, para te orientar, para te conduzir. Deixa de ser peso e se transforma em privilégio. Deixa de ser ônus e se transforma em bônus. O problema é que os cristãos não se relacionam com Deus. Esse negócio do relacionamento é tão sério, pastor Joel, que um dia Arão e Miriam ficaram meio revoltados com Moisés. Moisés fez um negócio lá na vida pessoal dele, não vou entrar no mérito agora. E Arão e Miriam não concordaram. E chegaram em casa conversando, Arão e Miriam, o irmão mais velho, a irmã, exatamente. Foi uma questão de racismo ali entre Arão e Miriam. E eles olham um para o outro e dizem assim: o que é que Moisés está pensando? Que Deus só fala com ele? Aí Arão diz: eu também sou homem de Deus, eu sou o sacerdote. E Miriam diz assim: e eu sou a profetisa. Nós vamos chamá-lo para uma reunião do concílio. Jeová ouviu. E Jeová se relacionava com Moisés. E Deus tem ciúme dos seus amigos. Aí ele disse assim: Moisés, chama Arão e Miriam, vão na tenda vocês três, que eu quero bater um papo com os três. Reunião ministerial. Quando chega lá na frente da tenda, o senhor brada de cima do propiciatório. Diz assim: Arão, Números 12. Pois não, senhor. Miriam, sim, senhor. Irmão, olha a colocação de Deus. Eu acho abusada essa colocação de Deus. Desculpa pelo abusada, mas aqui ele vai forte. Ele diz assim: se houver em Israel um profeta, apresentem a mim,
porque eu não conheço. Acabou de descredenciar Miriam. Tirou a credencial de Miriam agora. Se houver em Israel um profeta, apresentem a mim, que eu não conheço. E se vocês me trouxerem um, eu vou falar com eles por sonho ou por visão. Mas com meu servo Moisés, não. Com meu servo Moisés eu converso tete a tete, face a face, olho no olho. E vocês ousaram falar contra o meu servo? Ai! O nome disso é relacionamento, para que experimenteis. Eu vou terminar. Aleluia! Aleluia! Invista nisso. Invista nisso. Invista no relacionamento com Deus. Invista alto. Invista alto porque vai valer a pena. Quer ver? Jeová mandou 2 anjos tacar fogo em Sodoma. Os anjos já estavam lá. Já tinham ido para executar. Abraão não sabia. Deus poderia tacar fogo em Sodoma e Abraão só saberia depois que o fumaceiro subisse. Mas tem relacionamento em questão. Porque tem relacionamento, Jeová diz assim: posso eu, porventura, fazer alguma coisa sem antes me comunicar com o meu amigo Abraão? Não foi Abraão quem cobrou nada de Deus. Foi o relacionamento. Quando você tem relacionamento, você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus sobre a minha e sobre a sua vida é boa. Salmo 58, o salmista diz que o Senhor tem boa vontade para com os homens. Através de Jeremias, o Senhor diz: eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar aquilo que desejais. Essa é a boa vontade. Porque os vossos caminhos não são os meus caminhos, nem os vossos pensamentos os meus pensamentos. Porque assim como o céu está mais alto do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva cai do céu ou na terra e para lá não torna, assim é a minha palavra. Aquilo que eu disse a você se cumprirá, não voltará para mim vazia. É como se Deus dissesse: será que você não entende que o que eu estou lhe dizendo eu posso executar? Vontade boa. Eu sei que Deus agora deu uma cutucada na costela de alguém. E agradável. Quando você entende que a vontade de Deus é boa e você decide caminhar nela. Presta atenção nisso. Deus te torna agradável onde você chega. A expressão bíblica é: achou graça aos olhos de. Teu patrão começa a gostar de você de graça, sem você precisar bajular e pagar para isso. As portas se abrem onde você chega. Deus começa a criar caminhos em teu favor. Camarada que vai te contratar diz assim: eu acabei de entrevistar alguém com mais capacidade do que você, com uma pós-graduação a mais, com um mestrado a mais, com um doutorado a mais, com 2 idiomas a mais, mas por alguma razão eu gostei de você. José chega na casa de Potifar, é o escravo mais novo da casa, e se torna o chefe. Vontade agradável. Deus te torna agradável onde você chega.
Não é porque você é simpático, bonitinho, bonitinha. É porque Jeová resolveu abrir os caminhos. Muitas vezes ele manda alguém na tua frente para abrir o caminho para você passar. Às vezes ele tira o copeiro da prisão, não por causa do copeiro, mas por causa de José. Porque lá na frente o copeiro vai lembrar de José para abrir o caminho para José chegar onde precisa chegar. Na vontade agradável, Deus usa pessoas para abrir caminhos para nós. Vou dar um exemplo. Aquele camarada chamado Mardoqueu. Mardoqueu vivia dos favores do palácio, na porta do palácio. Amã, primeiro-ministro do Império Medo-Persa. Amã é o homem do império. 180 províncias tem o Império Medo-Persa. Amã é o homem mais poderoso do império depois do rei. Ele é o executivo do império. E Amã olhou para a cara de Mardoqueu e disse, não vou com tua cara, vou te matar. E preparou a forca e montou a forca na praça da cidade para pendurar Amã no outro dia. Para pendurar Mardoqueu no outro dia. E quem ia salvar Mardoqueu? Se é o primeiro-ministro. Naquela noite, Jeová resolveu tirar o sono do rei. O rei não dormiu. E quando o rei perdeu a paciência com a insônia, ele disse, chama os escribas para ler as crônicas. E os escribas vêm com aqueles rolos e começam a ler as crônicas e a história do império, até que passou no momento que Mardoqueu denunciou um golpe de estado que visava destruir a vida do rei. E o rei disse, para! O que foi feito a Mardoqueu por esse bem que me trouxe? E o escriba disse, não consta nada nos relatos, majestade. Não foi feito nada pelo judeu. O rei disse, tá, fecha o livro que eu vou dormir, senti sono. Provoca aí seu vizinho, fala com ele assim, alguém vai ficar sem dormir por sua causa. Quando o rei está dormindo, a Bíblia diz que Amã veio e bateu, não no portão do palácio, na porta do quarto. Você já teve insônia? Sabe aquela noite que você só conseguiu dormir 3h30, 4 horas da manhã? E alguém chega e bate no teu quarto 5? Você levanta com a cara de quem comeu babosa. Quando o rei acorda com Amã na porta, em vez de ser Esté, é Amã. Fosse Esté, menos mal. Quando Amã chega, antes de Amã pedir autorização do rei para executar Mardoqueu, o rei diz assim, ô Amã, o que o rei deve fazer a um homem que ele decidiu honrar? Amã vaidoso, jactancioso, orgulhoso, besta, desculpa o termo, sou da Bahia. Amã deve ter pensado assim, quem mais o rei desejaria honrar senão eu, primeiro-ministro? Ah, majestade, o homem a quem o rei deseja honrar deve ser vestido de veste real. O diadema do rei deve ser posto sobre a sua cabeça. Ele deve ser montado no cavalo do rei. E um dos príncipes do império deve ser convocado a puxar o cavalo pela rédea e sair nas principais ruas de Suzã, a capital, gritando, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O rei disse, gostei da ideia. Faz o seguinte, chama Mardoqueu lá na porta, veste ele com a veste do rei, coloca nele o diadema, vai lá no Aras e pega o cavalo do rei e adorna,
Coloca Mardoqueu sentado e aproveita que você está aqui e você mesmo puxa pela rédea e sai gritando na praça da cidade: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Fica de pé, por favor, quem puder. Aleluia! Quando chega nesse nível, quem ia te enforcar, puxa o cavalo para você. Mas tudo isso depende de aceitar passar pelo processo para chegar ao nível da vontade perfeita, que é o plano original de Deus ao teu respeito. Aquilo que Deus previu ao teu respeito quando Ele te formou e te criou. Presta atenção nisso, a tua história já está escrita. O próprio Deus já fez a tua biografia. O salmista diz assim: quando eu ainda era informe, embrião, no ventre da minha mãe, o Senhor já me contemplava. Os meus ossos ainda não haviam sido montados. A expressão ali é construídos fio a fio. E o Senhor já me conhecia. Os meus dias estão todos narrados. O contado ali é narrado. Na palma da tua mão. Ei, Deus escreveu a sua história. A Bíblia diz que Deus conhece o fim das coisas antes do começo delas. É por isso que alguém está olhando para você hoje dizendo assim: acabou, não tem mais chance. Deus está dizendo: continua caminhando, porque eu conheço o final. Jeová está dizendo assim: quem disse que acabou não conhece o próximo capítulo, eu já conheço o último. Então pode seguir em frente, que quem escreveu fui eu. Aleluia! Aí Isaías, o Senhor usa Isaías e diz assim: pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre? Quem é mãe aqui faz assim? A pergunta de Deus ali é: uma mulher grávida esquece que está grávida? Não. Aí Jeová diz: e pode uma mulher esquecer-se da criança que amamenta no seu seio? Qualquer mãe vai dizer não. Aí Jeová supera. Porque ele diz assim: todavia, ainda que ela se esqueça do filho do seu ventre, eu jamais, eu amo esse jamais, jamais, sob qualquer hipótese, aconteça o que acontecer, eu não me esqueço de você. Por que eu não me esqueço? Porque nas palmas das minhas mãos eu te gravei. E os teus dias estão todos escritos, narrados, contados diante de mim. Aleluia! Deus, Pai, Senhor, esta é a tua palavra. Ela nunca será revelada sem propósito. E ela nunca dependerá do expositor para que ela seja efetiva na vida daqueles que a ouvem. Senhor, eu peço que o Espírito Santo faça essa palavra ser aplicada no coração da tua igreja. Que esta palavra seja percebida pela alma da noiva do Cordeiro. Que esta palavra penetre os recônditos da alma, como a água consegue penetrar entre os rochedos. Faze-nos entender o processo de transformação pelo qual estamos passando. Ainda que doído, ainda que machucando, mas nos ajuda a compreender que a tua relação não depende do tempo, que a tua relação conosco depende de nós respondermos ao teu apelo em nosso favor. Senhor,
Senhor, pelo Espírito Santo, quebranta-nos nesta noite. Leva-nos a compreender, Senhor, mais que isso, leva-nos a experimentar esta vontade boa, esta vontade agradável e perfeita. Aqueles que estão acompanhando o culto na sua transmissão sejam alcançados pela ação do Espírito Santo. E dentro deste auditório, os teus filhos sejam abastecidos pela ação, unção e poder do Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Se não for pedir demais, estenda a sua mão em direção ao irmão que está do seu lado. Ore com ele, ore por ele. Aleluia. Aleluia. Aplica a tua palavra, Senhor. Aplica a tua palavra, Senhor. Quebranta-nos por tua palavra, Senhor. Oh, aleluia. Faz o teu povo experimentar. Faz o teu povo experimentar. Faz o teu povo experienciar. Faz os teus filhos experienciarem, os jovens, os adolescentes, os anciãos, as anciãs, o ministério da tua igreja. Santo Espírito, te amo, Santo Espírito, minha alma cativou. Quero viver imerso em teu amor. Busco teu coração, tens minha vida em tuas mãos. Acerca-me te posso contemplar de coração, eu quero te adorar. Vamos um tomzinho para baixo. Holy Spirit, come on me now. I need your anointing, come in your power. My soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, come,
spirit and in truth. Deus falou o seu coração nessa noite. Eu quero orar por você. Eu sempre gosto de fazer um convite ao altar. Porque aqui alianças se renovam. Aqui a transformação acontece pela renovação do entendimento. Aqui você se rende aos pés de Jesus. Tudo isso pode acontecer aí onde você está, mas quando você sai daí e vem aqui, você está dando uma demonstração de fé. E a fé é demonstração. Ela é o firmamento, o firme fundamento das coisas que se esperam. E ela é prova daquilo que se não vê. Esta noite, Deus falou com você. E eu quero pedir que nós façamos uma oração especial esta noite pelo Gabriel. Gabriel, filho do Renato e da Dani, ele foi para o Brasil para pegar o visto de estudante, para voltar a fazer a universidade, e o consulado negou o visto dele. E nós vamos orar. Eu não quero ser leviano, porque nós vamos falar com Deus, e Deus é uma pessoa que existe, é viva e está aqui essa noite. E nós vamos pedir que Deus entende o que nós queremos dizer com isso. Que Deus tire o sono daquele cônsul. E o Gabriel vai voltar lá. E nós vamos pedir que Deus faça a vontade dele. Mas queremos deixar diante dele a nossa vontade. Que se estiver combinada com o centro da vontade dele, que o Gabriel saia de lá com visto, em nome de Jesus. E volte para cá, porque nós temos muito o que fazer. O Renato e a Dani, o Gabriel e a Júlia, desde que eles chegaram aqui, eles estão servindo a Deus conosco nessa igreja. Eles foram batizados aqui nas águas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. São membros dessa igreja. E a igreja vai rogar ao Senhor em favor dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Eu quero chamá-los aqui à frente. Por favor, venha aqui, dobre os seus joelhos. E você com quem Deus falou, vem cá. Nós vamos orar por você também. Esta noite Deus falou com você de uma nova etapa. De um novo tempo. De um novo relacionamento. Experimenteis. Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Come here. Você precisa de uma renovação. É tempo de renovação. Terimacacê. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah.